O que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em altitude? Quais são os efeitos no seu corpo sobre o treinamento em altitude, né? Ou sobre a altitude no seu corpo? Bom, o ar fica rarefeito, você diminui a pressão, né? As moléculas de oxigênio, essa pressão, justamente a pressão do ar, tudo mais que atrai para o centro da Terra, pressiona e comprime as moléculas de oxigênio no ar. O ar não é só oxigênio, o ar tem várias outras, é uma mistura gasosa, correto? E dentro dela tem oxigênio. E o oxigênio, as moléculas de oxigênio, quando a gente está num ar mais ao nível do mar, ela fica mais compactada. A cada inspiração que você faz, você puxa o ar e você consegue trazer mais oxigênio. Oxigênio que é fundamental para nós, seres respiradores, para podermos produzir energia e fazer todo o trabalho no nosso organismo, certo? A participação do oxigênio é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala em treino em altitude, o que acontece quando falta o ar, quando a gente vai para esse ar mais rarefeito? E quando a gente fala em altitude, gente, é mais ou menos 2.500 metros, tá? Não pensa que, pô, eu moro em Brasília, que é 1.000 metros acima do mar. O cara já chega aqui, vem do Rio, vem da Bahia, de Salvador, de algum lugar litorâneo, aí fala, pô, cheguei em Brasília, tá faltando ar, velho, 1.000 metros, o ar tá rarefeito. Bom, gente, calma, não é bem assim também. Pode faltar um pouquinho, mas não é tanto não, tá? Não chega a ter esse trabalho no qual o seu organismo tem que justamente se adaptar para melhorar isso. Então, o que seu corpo faz quando você tem que se adaptar a esse ar rarefeito? Justamente ele vai ter que melhorar o seu transporte do oxigênio. Ele vai ter que fazer isso de uma forma mais eficiente. E normalmente quem transforma o oxigênio são suas mitocôndrias. Então, muitas vezes, além de produzir mais hemoglobinas, glóbulos vermelhos no seu organismo, para fazer esse transporte do oxigênio, para levar até o seu músculo, no qual o seu corpo está se adaptando a essa necessidade, a essa falta de oxigênio. Então ele tem que se adaptar a isso, então ele produz mais hemoglobina, os glóbulos vermelhos, mitocôndrias e tudo mais, para justamente facilitar o transporte do oxigênio que chegou naquela inspirada. Ele já pega esse oxigênio e tenta aproveitar o máximo possível para transportar para o seu corpo. Sendo assim, ele melhora essa qualidade. Se você parar para pensar, aí eu estou treinando na altitude, aumentei o número de glóbulos vermelhos, melhorei meu transporte de oxigênio nessa dificuldade. Aí na hora que eu desço para o nível do mar, onde tem oxigênio para danar, o que acontece? Eu tenho uma maior captação de oxigênio. Eu consigo mais oxigênio para queimar, eu tenho mais lenha para queimar na minha atividade. Da mesma forma como eu me adaptei quando eu cheguei lá em cima, essa adaptação, tá, gente? É mais ou menos de 3 a 4 semanas, que é o que se diz para fazer esse treinamento. E sabe o que é interessante dessa história? O pessoal só começou a pensar, né, nos efeitos da altitude logo após as Olimpíadas do México, onde foram realizadas a 2.500, 2.350 metros do nível do mar, onde que eles analisaram ali, os atletas foram para lá com qualquer outra Olimpíada, chegaram sem muita adaptação naquela época, não tinha muita adaptação, essas coisas de chegarem a aclimatizar, né? E viram que os ganhadores das provas, principalmente das provas de endurance, foram os que estavam mais adaptados, a galera do México mesmo, a própria cidade do México, por ali, pelas redondezas que estavam mais adaptadas. E nisso começaram a estudar e pensar na possibilidade do treinamento em altitude para isso. Justamente começaram a estudar essas avaliações, esses conceitos, o que acontece com o seu organismo com o treino em altitude. Ah, então eu vou ficar treinando em altitude, depois eu desço e ganho meu ano. Mais ou menos, como eu falei. Você subiu, na hora que você desce para a sua competição, você está fera. Mas o seu corpo também vai se adaptar novamente a esse nível de treinamento. Tá? Ou seja, ele vai diminuir o número de hemoglobinas. Por isso que tem uma média desse transporte que a gente entra na EPO, na eritropoetina, que é um dos moduladores que fazem justamente o transporte de oxigênio. O seu nível aumentado a níveis normais do seu organismo sinaliza que você está dopado. Foi uma dessas que derrubou o Lance Armstrong, o que foi um dos maiores ganhadores do Tour de France, só que depois ele perdeu tudo quando comprovaram doping. Muitos atletas ainda trabalham com isso. Ou seja, na transfusão de sangue, que pega o sangue dele e depois bota de novo o sangue para aumentar o número de hemoglobinas, para melhorar esse transporte, ou pela própria ingestão de EPO, injeçãozinha e tudo mais, para melhorar essa questão. Porque esses níveis eles não ficam aumentados durante todo o período. Então você pode treinar na altitude. Depois que você vem para baixo, digamos assim, você treina alto para
para vir para competir embaixo. Você treinou alto, você adaptou no alto, tal, tudo mais. Aí você vem para competir embaixo. Competiu embaixo, você tem um período certo para você aproveitar como eu posso dizer, essa coluna, né? Que você está com essa hemoglobina aumentada. Então você tem uma facilidade melhor. Isso é o que os grandes atletas fazem. Vamos lá, passam lá as 4 semanas treinando em altitude, daqui a pouco para a competição chave, desce, compete, depois volta para lá de novo para voltar para os seus treinamentos. Um dos grandes centros que eu tive lá dos treinamentos de endurance é em Boulder, Colorado, onde lá é 2.700 metros de altitude. Então os caras lá como o Tim Don, que é o atual recordista mundial do tempo, né? Tem o recorde do tempo no Mundial de Ironman. Mundial não, na prova de Ironman, tá? Aquela full de 3.800, 180 e 42 correndo. Ele mora lá. Eles procuram morar em altitude, treinar em local alto, justamente para competir, fica mais fácil. E aí a gente vem aqueles famosos, vocês conhecem o tal dos quenianos, dos etíopes. Então eles também têm esse hábito não, né? Porque eles moram lá na altitude, de treinar alto e depois vem e compete no local mais baixo. Justamente gera uma certa facilidade, esse ganho fisiológico, tá? Da adaptação do seu sangue para você treinar. Mas aí tem os réis mortais que não têm a condição de ir para altitude, para fazer um treinamento, fazer um training camp lá de um mês, passar lá um mês e depois pá, vamos para a prova, né? O que o pessoal inventou? Que também não é de todo mal. A tal do Training Mask. Já ouviu falar no Training Mask? Aquelas máscaras que as pessoas colocam no rosto. Tem muito lutador de MMA que utiliza isso para simular justamente a falta de oxigênio. Deixa eu pegar uma aqui como exemplo. Essa aqui é uma Training Mask da própria marca Training Mask, que ela simula altitude. Mas a função da Training Mask é diferente de você treinar em altitude. O grande ponto de você pensar numa dessas, aqui você vai regulando, tá? Você vai lá, tá vendo que tem entradinha de ar? Tem várias modalidadezinhas que simula até 6.000 pés de altitude para você simular a falta de oxigênio, a dificuldade da respiração. O grande barato disso aqui é que o efeito fisiológico da mitocôndria, tudo mais, do aumento de hemoglobina, não aparece tanto. Mas sabe o que melhora mais você utilizando isso? Você fortalece a musculatura que você tem para respirar. Você sabia que um dos níveis de fadiga para você é justamente você fadigar a musculatura que trabalha, participa na sua inspiração, na sua expiração? É músculo, tudo é muscular. Pode ser um ato inconsciente, automático do seu organismo, mas o seu músculo treina isso, o seu corpo ele condiciona isso, ele tem um condicionamento, é condicionamento físico para isso também. Ou seja, você acaba fortalecendo, você tem que fazer força para inspirar. Então você fortalecendo a musculatura, você também vai facilitar para você depois treinar. É um bom modelo de treinamento. Mas tem um treinador americano que eu gosto muito, que é o Jason Kopp, que ele fala: antes de botar meus atletas para usar Training Mask ou qualquer coisa nesse sentido, eles vão ter ganho muitos mundiais antes de chegar nesse nível. Porque tem muita coisa para você treinar antes para chegar nessa necessidade desse artifício, do Training Mask. Mas eu acho interessante pelo fato, principalmente do fator psicológico. A gente tem esse motorzinho aqui, o cérebro, que tem a questão do desconforto, né? Que quanto mais adaptado ao desconforto você tiver, mais longe você vai, porque o seu cérebro vai estar ali falando para, tá desconfortável. Na hora que tu estiver confortável, cara, você vai longe. Então você treinar esse desconforto, essa persistência, né, de você prosseguir, de continuar, então fica muito mais fácil para você depois quando você estiver num certo nível de facilidade. Que seja a questão de você respirar direito, mas por favor, não vá fazer treino de tiro utilizando um negócio desse em 6.000 pés, fechar tudo, coloca a máscara e vai lá e sai correndo, no qual você vai se sufocar. Tente fazer isso de forma consciente e progressiva, ok? Eu não estou fazendo aqui para você utilizar de forma indiscriminada qualquer desses artifícios. Eu vou botar um pano na boca e não vai botar sua saúde nem sua vida em risco, ok? Procure um treinador que entenda do assunto, que já tenha estudado sobre isso, para justamente te auxiliar em como utilizar e como você vai trabalhar essa sobrecarga, ok? Não é simplesmente pegar e tacar o negócio na cara e sair fazendo qualquer exercício a qualquer momento. Então,
calma lá. Eu só estou aqui para falar dos treinos de altitude, como que isso trabalha no seu organismo. Da mesma forma, para quando você vai subir vários níveis de altitude, você tem que ir subindo aos poucos. Você pode ter visto já os montanhistas, eles não chegam de uma vez na base da montanha e saem subindo. Não, porque vão ter vários efeitos no seu organismo deletérios, porque o seu corpo tem que se adaptar aos poucos a essa falta de oxigênio. Então ele vai para base 1, base 2, base 3 e depois ele sobe aquilo. Tem uns doidos como ai, caceta, esqueci, fugiu o nome dele aqui, tá na ponta da língua, velho. Kylian Jornet, um maluco que sobe e desce o Everest como se estivesse indo na padaria comprar um pão e voltar. O cara é sinistro. Mora nos Alpes, treina nos Alpes, vai pra Suíça, vai para tudo quanto é canto, faz as montanhas, ultramaratonista. Sinistro, o cara é sinistro. Ele vai lá e sobe. Ele também tem que se adaptar um pouco, depois subir, vai e volta. Bateu o recorde ano passado de subir e descer o Everest. O cara é sinistro. Mas tem que ter uma adaptação. Você tem que ir se adaptando o seu corpo. Você vai chegar lá, vou subir 3.000 metros. Que cidade de 3.000 metros? Aqui no Brasil acho que não tem nenhuma de 3.000 metros. Se alguém lembrar alguma de 3.000 metros aí, por favor, fala aí pra mim. 2.500, qualquer coisa nesse sentido. Pode ser também. O que acontece? Você não vai subir de uma vez lá e depois sentar pau no seu treino, porque o seu corpo também não vai estar adaptado, você não vai conseguir fazer com que o seu treino renda, porque vai faltar oxigênio para o seu corpo para você treinar. Mais uma vez você pode acabar sofrendo dor de cabeça, náuseas, vômitos, enjoos, qualquer coisa do tipo que acontece quando você vai para altas altitudes, de uma vez sem essa adaptação. A gente vê muito isso no futebol, o pessoal sofrendo por falta de adaptação. Outra estratégia, se você vai competir em altitude, ou você compete logo na chegada, que você chega lá e vai lá e compete, depois vai embora, então você dá esse tempinho para se adaptar, uns 10 dias antes, para você se adaptar à altitude. Pior coisa que você faz é chegar 3 dias antes, porque é o tempo necessário do seu corpo ficar cansado e não se adaptar à altitude, tá? É outra estratégia que você pode fazer, beleza? Outro ponto interessante a se pensar, até o grande triatleta Leandro Macedo, eu lembro nos anos de 1998, por aí, ele tinha uma barraquinha que ele dormia, uma câmera hiperbárica, que era justamente para auxiliar também ele nessa questão do aumento das hemácias. Ele dormia numa câmara fechada, onde diminuía a pressão do ar, tinha essa dificuldade para ele também fazer com que o corpo dele trabalhasse melhor nessa produção e no transporte do oxigênio, tá? Na produção de mitocôndrias, glóbulos vermelhos, para fazer o transporte do oxigênio, para facilitar o treinamento dele. Então você vê como tem várias estratégias para você melhorar não só a sua biomecânica no seu treinamento, mas a parte fisiológica, como isso também está muito ligado à sua economia de corrida, sua eficiência de corrida, beleza? E uma das estratégias é o treino em altitude. Que tipo de treino usa máscara e onde comprar? Tem 2 modelos de máscara. Que são interessantes. Aqui eu tenho um modelo que é o Phantom, tá? Onde você tem a regulagem do negócio aqui, que aí justamente ele tem menos simula menos a altitude que você tá? Mas você pode fazer isso sem ter que tirar a máscara. O Training Mask você tem que tirar a máscara para tirar os biquinhos para fazer esse negócio acontecer, beleza? Você pode encontrar isso no Mercado Livre, acho que você encontra facilmente Training Mask, essas paradas, lojas de esporte, aí você pode encontrar isso. Que tipo de treino você pode utilizar? Eu recomendo que você utilize em treinos mais curtos, treinos contínuos, onde você não vai trabalhar uma intensidade muito alta. Mas você pode fazer isso em treinos intervalados? Pode fazer em treino intervalado, mas você tem que estar adaptado e saber que você pode arrancar e deve arrancar a máscara a hora que quiser, ok? Mas sempre de forma supervisionada, por favor. Quem treina ao nível do mar e depois vai treinar em São Paulo sem tirar algum efeito? Israel, muito pouco. Essa questão do nível do mar é interessante você pensar que não é só a questão só do ar rarefeito em si, né? É questão também da umidade do ar. Normalmente quando você vai mais para cima é menos úmido o ar também fica mais seco, então é um fator limitante a mais também. Que é uma das grandes coisas que as pessoas reclamam quando saem do mar e vêm para Brasília, por exemplo, que é um pouco mais alto e seco. Então essa falta de umidade no ar também atrapalha um pouco. Às vezes atrapalha até mais. Andrei, boa noite. Você acha que ajuda um relógio com VO2 Max e cadência? Muito obrigado e abraço.
Cara, essa questão dos dados é interessante, porque quanto mais dados você tiver sobre sua corrida, sobre o seu treino, mais você está se conhecendo e mais você consegue saber onde que você está errando e onde que você está acertando, para você fazer os ajustes. Mas cuidado também para você não virar um escravo do seu relógio, digamos, da sua tecnologia, né? Você não pode esquecer nunca de ter a percepção do seu esforço, a percepção subjetiva do esforço, é você sentir o seu corpo, como que o seu corpo está reagindo, é você ter o conhecimento que você pode apertar o passo mais 3 km, que você tem que aliviar no próximo quilômetro, porque senão você não vai aguentar fazer os 10 que estão vindo por aí, entende? Sentir o corpo é fundamental, você perceber o corpo, você perceber o seu contato dos seus pés no solo, você sentir o chão, você sentir o seu corpo no espaço. Isso é fundamental para você otimizar a sua corrida, para você melhorar. E além do que, deixar o seu passeio mais divertido. Respiração pela boca, pelo nariz. Cara, isso é uma pergunta que me fazem muito. Respiração, como respirar, qual a melhor forma de respirar? Deixa fluir a sua respiração, evite ao máximo controlar a sua respiração, segurar ela, aquele negócio de começar, vou respirar só pelo nariz, ficar... Já tá com as narinas daquele tamanho assim, respirando para puxar o máximo de ar, já não tá conseguindo, daqui a pouco já tá com déficit de oxigênio e tem que sair bufando, fica... Só porque você segurou demais a sua respiração. Deixa fluir a respiração. Pode respirar pela boca, não tem problema nenhum. Se você conseguir respirar pelas orelhas, também respire pelas orelhas. Não dá nada. O que importa é que o oxigênio entre e também que o ar saia, tá? Que entre e saia. Faça esse fluxo. Não tente segurar, não tente contrair a sua respiração. O máximo que você conseguir respirar melhor. A intensidade do exercício vai fazer essa demanda por você. Vou correr em Toluca, México, dezembro, vai estar frio. Que tipo de aquecimento você recomenda? Altitude 2.800. Cara, eu sugiro aquele trotezinho maroto, tá? Uma corridinha leve, mas eu também sugiro você fazer os educativos, para você já ir mentalizando, você já ir acelerando o seu corpo, para dar aquela estimulada no seu tendão, nos seus músculos, para trabalhar da maneira como você deseja na corrida, de uma forma mais eficiente, que assim você já vai relembrando, vai pensando na corrida, tá? Então um trotezinho intercalado com os educativos é muito bom para você aquecer, tá? Para você se preparar para a corrida. Agora nessa altitude aí, cara, se você puder chegar um pouquinho antes para você fazer uma adaptação a essa altitude, você vai se sentir mais confortável aí. Eu mudei para a minha pisada nos treinos e senti a panturrilha. Uma coisa bem importante sobre a mudança. Bom, você está mudando o seu padrão motor. Você está mudando do seu retropé. Vamos lá, pegar esse tênis aqui que ainda está limpo, né? Nem corri com ele. Vamos lá. Você está mudando o padrão motor, você está saindo de retropé para antepé. O que acontece? Quando você corre com o padrão motor de retropé, você tende a trabalhar a sua panturrilha menos na absorção do impacto. Na hora que seu pé entra no chão, opa, bate aqui e depois sai. Você pode trabalhar a sua panturrilha correndo de retropé, fazendo aquela... dando aquela raspada, né, para empurrar o corpo, para você fazer a propulsão do seu corpo à frente. Agora, se você corre de retropé, faz essa propulsão e depois você, além de fazer essa propulsão, você começa a cair de antepé, onde você, para absorver o impacto, você vai trabalhar muito mais a musculatura da sua panturrilha, o seu tendão calcâneo, você sobrecarrega uma musculatura no qual ela não estava adaptada a fazer esse esforço. Então essa mudança vai mudar o local de onde você está trabalhando, onde que está absorvendo o impacto. A absorção do impacto, ela só vai mudar de lugar para onde você vai absorver isso. O impacto ele não deixa de existir. O impacto é a aceleração de dois corpos. Pum! É quando dois corpos se batem, se encontram. Você correndo, quanto mais rápido você corre, maior é o impacto. Maior a aceleração desses corpos. Só que aí, você pode absorver esse impacto com o músculo tendão, ou você pode absorver esse impacto mais com o seu osso. Aí tem a questão do potencial elástico também, de você trabalhar, você absorve o impacto, essa energia absorvida do impacto, ela retorna em impulsão. Então, você muda a maneira como você está adaptado. E toda mudança gera um novo desconforto. Vai te gerar um desconforto em um local diferente. Agora, isso é ruim? É ruim você trabalhar a panturrilha? Eu, particularmente, não acho. Eu acho muito mais interessante você trabalhar, estressar o necessário, tá bom, da panturrilha. Você não precisa trabalhar, estressar muito a panturrilha, te impulsionando à frente em baixas velocidades, 10 km, 9, 11, até mesmo a 12 km por hora. Não tem por que você tracionar e se empurrar. Você pode trabalhar a panturrilha só para absorver o impacto e retornar nesse kickzinho, no nosso potencial elástico, beleza? Então, a maneira como você aplica a força
a maneira como você se movimenta, a maneira do seu padrão motor, vai falar em que lugar que você vai sobrecarregar mais o seu corpo. Aí você para pensar, eu quero sobrecarregar mais isso por quê? Por que eu quero sobrecarregar isso e não quero sobrecarregar isso? Quais são as consequências de sobrecarregar isso e as consequências de sobrecarregar isso? Essa consciência é muito interessante para você tornar mais eficiente a sua corrida. Para você sair de retropé para ponta de pé só porque as pessoas falam que é mais interessante, tente entender por que é mais interessante você correr de ponta de pé. Por que é mais interessante você correr de retropé? Qual é a maneira mais interessante e onde você consegue otimizar mais o seu esforço? Querendo ou não, você vai ter que se esforçar para mudar o seu padrão caso você queira mudar o padrão. Você vai ter que fortalecer mais o seu corpo para se ajustar a esse novo movimento. Senão você vai sentir, sim, uma sobrecarga no local onde você não utilizava. Porque justamente você não utilizava tanto ela. Ok? Como saber qual a frequência ideal, como controlar durante a corrida. Bom, a sua frequência ideal, por que a gente se preocupa com a frequência cardíaca? Bom, ela vai muitas vezes falar o tanto que o seu coração está trabalhando, né? Quanto que ele está se estressando para bombear o sangue, para levar energia, para levar oxigênio, levar essas coisas todas, para fazer a musculatura funcionar e tudo mais, o seu organismo tá, barará, beleza. Quanto mais o seu coração bater, mais você está estressando o seu organismo, correto? A depender da frequência cardíaca, esse estresse cardíaco que você está promovendo, o seu corpo, em grandes intensidades, que a gente acaba pela frequência cardíaca sabendo quando que ele está trabalhando muito intenso ou quando ele está trabalhando de uma forma leve, a gente sabe também qual o substrato energético que a gente vai estar utilizando, vai estar primordialmente, vai estar privilegiando um certo tipo de substrato energético. Aí tem o substrato energético, tem a gordura, tem o carboidrato, certo? Tem até o próprio lactato para a gente fazer a utilização dele no ciclo de Krebs. Isso tudo vai depender da sua frequência cardíaca, das suas zonas de frequência cardíaca, que são as suas zonas de intensidade que você vai trabalhar, tá bom? Como saber a sua frequência cardíaca ideal? Primeiro você tem que se conhecer, saber justamente qual o X de frequência cardíaca. Se no seu 150 você já está hiperestressando o seu organismo, você vai saber que a 150 eu estou hiperestressando, então já estou trabalhando com carboidrato, estou trabalhando ali acima até do carboidrato, já estou só na TP ali, tudo rapidamente, eu não aguento ficar muito tempo ali, eu tenho que trabalhar na frequência cardíaca um pouco mais baixa. Então você conhecendo os seus limites, fazendo um teste, seja um teste ergoespirométrico, seja um teste de pista com fita no peito, você vai conhecer as suas zonas de treinamento. A partir das suas zonas de treinamento e a partir de que tipo de treino você quer efetuar naquele dia, se é um treino mais de resistência, se é um treino de potência, se é para ser um treino regenerativo, que tipo de estresse você quer promover no seu organismo, você vai saber qual a frequência cardíaca ideal para aquele treino. Então você vai estipular a frequência XYZ para o treino XYZ. Então você vai ter a sua frequência cardíaca para aquele treino que você quer se estipular. Ok? Como controlar durante a corrida a frequência cardíaca? Correndo mais rápido, correndo mais devagar. Você aumenta a intensidade do seu exercício, você tende a aumentar a frequência cardíaca. Você diminui a intensidade do exercício, você tende a diminuir a frequência cardíaca. Porém, você tem que lembrar também que com a fadiga, você tende a ficar com o corpo mais cansado e com isso você ainda sobrecarrega mais o seu organismo. Por conta de desidratação, falta de substratos energéticos, sejam eles dependendo da zona que você estiver trabalhando, isso tudo pode dificultar o trabalho para você manter a mesma velocidade na mesma frequência cardíaca. Beleza? Então, dessa forma, sua frequência cardíaca pode se alterar. E a frequência cardíaca ela também pode se alterar por conta da cafeína, numa noite mal dormida. Então, você tem que ter a noção do trabalho que a frequência cardíaca nem sempre é a melhor linha para você utilizar. Por exemplo, você vai fazer treinos de tiro, frequência cardíaca não é muito interessante, principalmente se o tiro for curto. Forem tiros de até 1 minuto, 1 minuto e meio, não vai dar o tempo da sua frequência cardíaca subir tudo que você quer e depois no seu intervalo não vai dar o tempo para ela descer para onde você quer. Então, às vezes é mais interessante você escolher em que tipo de treino você vai utilizar. Frequência cardíaca, vai utilizar pace, vai utilizar percepção subjetiva de esforço, vai utilizar watts. Quantos mais dados você tiver, mais opções você tem para utilizar nos seus treinos e você se conhecer melhor.